Participe do nosso programa desta quinta-feira. Você conversa com a gente e também com a nossa convidada, Larissa Rosado, vereadora do PSDB, que vem conversar com a gente um pouquinho sobre projetos, sobre essa situação de pandemia que a gente está passando. Vem falar também sobre a mulher na política e, por que não, eleições 2022. A Vonúvio gosta. Acho que ela está esperando essa pergunta de Vonúvio, viu? Com certeza. Se ela estiver nos ouvindo, eu sei que ela já está dando risada lá do outro lado, porque vai conversar com a gente virtualmente. Você manda sua pergunta e a gente repassa aqui para a nossa convidada através das nossas redes sociais. Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e nas várias cidades que possuem os serviços da TCM. Carol, a gente já inicia aqui falando dessa troca de partido do deputado estadual Bernardo Amorim, que deixou oficialmente nessa quarta-feira o partido Avante, que foi eleito em 2018 rumo ao MDB Potiguar. Nas redes sociais, o parlamentar escreveu: assinei ontem, ao lado do deputado federal Walter Alves, presidente estadual do MDB, a minha filiação. Retornei ao partido onde entrei na vida política. Por conta da pandemia, nos reservamos ao momento da assinatura sem público presente, disse o doutor Bernardo, que possui atuação no interior aqui do Rio Grande do Norte. Ele disse que em breve deverá realizar um evento para comemorar o seu retorno bacural. A filiação do deputado aconteceu no dia em que o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, completou 55 anos de fundação, data que remonta lá a 24 de março de 1966. Carol, dois objetivos aí eu tenho observado nessa filiação de doutor Bernardo. Um é a reeleição, próximo ano, e o outro, fortalecimento do partido no interior do estado. Será que vai chegar, doutor Bernardo, buscando o MDB aqui de Mossoró? É o que a gente vai ter que aguardar. Será? Como é que vai ser essa conversa, né? MDB tem aí a vereadora Carmen Júlia de Isabel e comandado pela própria Isabel Montenegro. Vamos ver se desenrola, se essa conversa realmente vai ter algum desenvolvimento. A gente vai acompanhando. Daqui para 2022 as peças vão saindo do lugar, vão se encaixando, as pessoas vão conversando ali nos bastidores. Muita gente não admite que está conversando, mas já tem gente que demonstra, sim, as intenções para as eleições do próximo ano. Carol, em 2016 o MDB elegeu 2 vereadores, perdeu um, Alex Moacir, ficou Isabel. Para este ano elegeu 3 parlamentares. É uma bancada forte do MDB na Câmara de Mossoró. Tem se sustentado, não tem a mesma força. Hoje eu tentei ligar para a vereadora Isabel, mas não consegui falar com a ex-presidente da Câmara de Mossoró sobre este assunto. E agora a gente começa nosso bate-papo com a vereadora Larissa Rosado, do PSDB. Está conectada aí com a gente, falando sobre partido, eleições. Depois a gente fala sobre isso. Vamos começar trazendo assuntos ali da Câmara Municipal de Mossoró. A vereadora, boa noite. Muito obrigada por se conectar com a gente e conversar nesta noite de hoje. Nessa semana, um assunto muito frequente lá na Câmara Municipal foi a Covid-19, a pandemia, as medidas ou acusações de falta de medidas em relação a determinados assuntos, a questão econômica. Vereadora, qual é a opinião da senhora sobre o que estamos vivenciando neste momento e as ações do Poder Municipal e Estadual em relação à pandemia? Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos que nos acompanham, né, pela TCM. Carol, esse momento é um momento muito delicado, né, que a gente vive no país inteiro e Mossoró não seria diferente, infelizmente, né? Às vezes, Carol, a gente está numa discussão e diz assim, está botando a culpa da pandemia em fulano e cicrano. Não se trata disso. A culpa da pandemia não é de governante A, de governante B, mesmo porque é uma situação mundial. Mas cada um enfrenta a pandemia de uma maneira diferente. E o que a gente discute são essas ações.
né, recebeu muita crítica aqui em Mossoró, na Câmara Municipal, o prefeito Alisson, quando desativou o hospital de campanha. Nós cobramos lá constantemente a ampliação da testagem rápida. Inclusive, achei muito curiosa uma postagem hoje da Prefeitura dizendo que Mossoró não tinha tido nenhum caso confirmado de Covid. Isso me chamou muita atenção. Eu acho que é algum equívoco, porque então Mossoró está diferente de todos os lugares, mas se tiver, né, logicamente, é melhor. Mas eu acho que alguém não deve ter alimentado o sistema. Nós cobramos muito na Câmara Municipal a vacinação durante os finais de semana, para que não houvesse aglomeração, para que não acontecesse como aconteceu, agora parece que vai mudar nesse final de semana, pelo que está anunciado, da vacina chegar na quinta-feira a Mossoró, ser distribuída para o posto de saúde na sexta, passa sábado e domingo guardado, passou a vacinar na segunda. Ora, se nós estamos numa pandemia, se todo mundo diz que vacinando que a gente vai vencer a pandemia e que as atividades econômicas vão poder voltar a funcionar, a gente não estava entendendo a lógica da prefeitura. Inclusive, eu cheguei a conversar com o Estênio Max, da CDL, que eu vi que estava se movimentando, falando sobre essa necessidade, que inclusive tinha sido sugestão do vereador Francisco Carlos, de unir as forças das universidades públicas e das privadas, de chamar o ERN, a UFESA, e agora vão se juntar aí, né, para fazer a vacinação durante o sábado. Outra coisa que a gente tem chamado bastante a atenção, Carol, diz respeito aos recursos do Mossoró Cidade Junina. A Prefeitura de Mossoró anunciou agora, depois de muita pressão, o Mossoró Cidade Junina virtual. Mas aí eu pergunto, no virtual, como os ambulantes vão ser atendidos? Como os atores do Chuva de Bala vão ser atendidos? Os quadrilheiros? Então, eu acho que o Mossoró Cidade Junina virtual ele pode ser muito interessante, até porque ele vai trazer a nossa cultura e nos alimentar com a nossa história e a nossa cultura, mas eu quero lembrar aqui ao prefeito que antes do Mossoró Cidade Junina, nós ainda temos aí abril e maio, para chegar a junho. Então, o que era a nossa ideia? Que os recursos do Mossoró Cidade Junina fossem destinados aos auxílios e para as pessoas que participariam do evento e também para a compra de vacinas. E que ainda pode ser usado, porque eu imagino que o Mossoró Cidade Junina virtual vai custar bem menos aos cofres públicos do que se ele fosse presencial. Então, nós queremos, assim, saber bem direitinho como é que vai acontecer esse Mossoró Cidade Junina virtual. Muito se critica ou se questiona na Câmara sobre os recursos Covid do governo federal encaminhados ao município de Mossoró. Como é que a senhora observa esses questionamentos que, segundo alguns parlamentares, inclusive alguns falando até mais alto, dizem que não foram utilizados aqui na cidade? Pois é uma situação que a gente tem que acompanhar. Vanúvio, tem se falado muito nessa questão da aplicação dos recursos da Covid-19, contra a Covid-19, uns dizendo que não vieram tantos recursos, outros que vieram mais recursos, mas além dessa questão da Covid-19, o que tem sido pautado bastante na Câmara Municipal são os recursos do Finisa, né? Porque a gente está vendo aí que existem obras, como houve uma denúncia recentemente, da Prefeitura de Mossoró, que tem lá o selo do IPTU, dizendo que o IPTU que a pessoa paga é que está garantindo aquela obra, sendo que alguns vereadores afirmam, né, que os recursos são do Finisa. E eu acredito que esses recursos realmente são do Finisa, porque se o prefeito diz que Mossoró ele encontrou com tantos débitos, como é que, de repente, surgiu recursos para fazer obras, se não o Finisa, que já estava garantido, que já estava contratado, e está dentro dos recursos, está dentro das regras, aliás, da Caixa Econômica Federal para a contratação, que nas placas tem que ter lá a origem do recurso, né, do Finisa. Então, nós vamos acompanhar essa aplicação desses recursos do Finisa, os recursos da Covid, contra a Covid-19 também, que tem sido falado bastante.
Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua a conversar com a vereadora Larissa Rosado.